Você chegou lá, depois de tudo. Do esforço, da espera, dos dias em que duvidou, das noites em que ensaiou como ia ser quando finalmente acontecesse. Você chegou. E aí veio uma coisa que você não esperava. Não foi a euforia que você tinha imaginado. Não foi a sensação de completude, de encaixe, de que agora sim, tudo faz sentido. Veio outra coisa. Uma coisa mais silenciosa, mais estranha, mais difícil de nomear. Veio o vazio. E você não sabia o que fazer com ele. Então fez o que a maioria das pessoas faz. Fingiu que não estava lá. Celebrou do jeito que era esperado, agradeceu, postou, recebeu os parabéns. E por dentro ficou aquela pergunta que você tinha vergonha de admitir que estava fazendo. Era isso? Antes de qualquer coisa. Você não está quebrado. Você não é ingrato. Você não deveria só ser feliz porque tem coisas que outras pessoas não têm. Esse argumento, o de que você não tem direito de sentir vazio porque outros têm menos, é um dos mais cruéis que existem. E ao mesmo tempo, é um dos primeiros que a própria cabeça usa contra si mesma. O que você sentiu tem nome, tem explicação, e é muito mais comum do que parece. Porque as pessoas que passam por isso raramente falam sobre isso em voz alta. Porque como você explica que alcançou o que queria e não está bem? Como você diz isso sem parecer que está reclamando de bênção? Como você admite isso sem sentir que está sendo ingrato com tudo que teve que passar para chegar até aqui? Então a maioria não diz, engole, e segue procurando o próximo objetivo. Vamos entender o que acontece no cérebro quando você persegue algo por muito tempo. Durante toda a jornada, existe uma tensão entre onde você está e onde quer chegar. Essa tensão não é confortável, mas ela é produtiva. Ela te movimenta, ela te dá estrutura, ela organiza os seus dias em função de algo. Cada esforço tem um propósito. Cada sacrifício tem um destino. Cada dificuldade é parte do caminho para algum lugar. Você não está só vivendo. Você está indo. E ir para algum lugar dá uma sensação que a chegada não consegue replicar. Porque a chegada encerra a atenção, encerra o movimento, encerra a narrativa que estava te sustentando. E aí você está do outro lado. E é mais quieto do que você imaginava. E não tem mais a próxima etapa óbvia. E o cérebro, que estava acostumado a funcionar em modo de busca, de repente não sabe o que fazer com a ausência do que buscava. Isso não é fraqueza. É biologia. É como o sistema foi construído. Mais voltado para buscar do que para ter. Mais confortável na jornada do que no destino. Mas tem algo além da biologia aqui. Tem o fato de que ninguém te preparou para a chegada. Pensa em quanto tempo e energia foram investidos em te ensinar a querer, a perseguir, a não desistir, a acreditar que ia valer a pena. A cultura inteira está organizada em torno da conquista. Os filmes terminam no momento em que o personagem consegue o que quer. As histórias de sucesso são contadas da luta até a vitória. E param exatamente aí, no ponto mais bonito, antes que a rotina do depois comece. Você foi ensinado a chegar. Não foi ensinado o que fazer depois de chegar. Então, quando chegou e o vazio apareceu, você não tinha referência. Não sabia se era normal. Não sabia se era temporário, não sabia se significava que tinha escolhido a coisa errada. Que não era suficientemente grato. Que havia algo fundamentalmente errado com você. Você estava sentindo algo real e humano e não tinha nenhuma linguagem para colocar em volta disso. E tem ainda outra camada. Muitos dos objetivos que perseguimos não são, no fundo, nossos. Não completamente, não de um jeito puro, eles foram moldados por expectativa. Da família, da cultura, do ambiente onde você cresceu, das comparações que foi fazendo ao longo da vida, o emprego que parecia o certo porque era o que os pais queriam, o curso que seguiu porque era prestígio, porque era segurança, porque todo mundo ao seu redor considerava aquilo sucesso, a meta financeira que colocou para si mesmo baseada no que via as pessoas ao redor perseguindo. Você pode ter passado anos perseguindo um objetivo que não era inteiramente seu. E ao chegar lá, alguma parte de você soube, não com palavras, não com pensamento claro e articulado,
mas sentiu que a roupa não cabia direito, que o lugar não era exatamente onde você imaginou que estaria quando chegasse. E isso é devastador de uma forma específica, porque você não pode nem articular a decepção sem parecer que está sendo injusto com as pessoas que torceram por você, sem parecer que está desperdiçando o que conquistou, sem parecer que está jogando fora anos de esforço. Então você fica quieto e continua, e espera que a sensação passe. Às vezes passa, às vezes vira outra coisa, às vezes vira pressa. Uma pressa para colocar um novo objetivo no lugar do que foi alcançado antes que o vazio tenha tempo de se instalar de verdade. Um novo curso, uma nova meta, uma nova conquista para perseguir. Porque enquanto você está indo para algum lugar, não precisa sentar com a pergunta de por que a chegada não foi o que esperava. E isso pode parecer ambição, pode parecer saúde, pode ser chamado de foco, de crescimento, de nunca se acomodar. Mas às vezes é só fuga. Fuga da pergunta que assusta mais do que qualquer objetivo difícil. Se eu parar, se eu ficar quieto, se eu tirar todos os objetivos e conquistas e metas, quem sou eu? O que fica? O que tem aqui que vale alguma coisa independente do que eu produzo, alcanço ou conquisto? Essa pergunta é difícil porque a maioria das pessoas não tem uma resposta pronta. E não ter uma resposta pronta nessa cultura, que confunde valor com produtividade, que confunde identidade com realização, parece um fracasso, parece que você não sabe quem é. Mas talvez não saber seja o começo honesto. Precisa falar sobre o que acontece nas relações durante tudo isso, porque o vazio pós-conquista raramente fica só dentro de você. Ele vaza. Ele muda como você trata as pessoas ao redor. Às vezes você fica irritado sem motivo claro, impaciente com coisas pequenas, distante de quem está perto. Às vezes você fica excessivamente focado no próximo objetivo e começa a tratar as relações como secundárias, como coisas que ficam para depois, quando chegar no próximo lugar. E as pessoas ao seu redor sentem isso sem necessariamente entender o que é. Elas sentem que você está em outro lugar, mesmo quando está presente, que está sempre olhando para frente, nunca para quem está do lado. E você também sente isso, mas não sabe nomear. Porque ninguém te ensinou que parte de aprender a chegar é aprender a ficar, de verdade, com presença, com atenção, sem estar já mentalmente no próximo passo. É uma das habilidades mais difíceis e mais importantes que existem. Chegar é um momento. Ficar é uma prática, então o que você faz com tudo isso? Não vou te dizer que a resposta é parar de ter objetivos, não é isso. Objetivos são parte de como os seres humanos dão estrutura e sentido à vida. O problema não é querer chegar a algum lugar. O problema é acreditar que a chegada vai resolver algo que só a jornada interna pode resolver. Que o emprego, o título, a meta, o número na conta vai preencher um buraco que não tem esse formato. O buraco, quando existe, não tem formato de conquista, ele tem formato de sentido, de conexão, de saber por que você está fazendo o que está fazendo, não pelo resultado, mas pelo que o processo revela sobre quem você é e em que direção quer crescer. Quando o objetivo vem desse lugar, a chegada não esvazia, ela completa uma parte e abre outra. Ela não encerra a história. Ela vira um capítulo, mas quando o objetivo vem do medo, da comparação, da expectativa externa, quando você está correndo para provar algo ou para fugir de algo, a chegada não tem o que dar. Porque o que você buscava não estava no destino. Estava na pergunta que você evitou fazer durante o caminho. Fica a reflexão. Se você já passou por isso, se você já chegou em algum lugar que queria muito e sentiu aquele vazio estranho no lugar da celebração que esperava, não descarte essa experiência. Ela está te dizendo algo. Não que você escolheu errado, não que você é ingrato, não que você deveria estar sentindo diferente. Ela está te dizendo que existe uma distância entre o que você achava que queria e o que você realmente precisava, e que essa distância vale ser explorada, porque o próximo objetivo que você colocar, se vier de um lugar mais honesto, mais seu, mais conectado com o que de fato importa para você, e não só com o que parece que deveria importar, vai ter um sabor diferente quando você chegar lá. Não necessariamente sem vazio, mas com mais clareza sobre de onde veio e para onde vai.
E talvez essa clareza seja o único tipo de chegada que realmente fica.